Bioeconomia no Brasil pode gerar 284 bilhões de dólares em receita por ano. Sobre este assunto, eu converso agora com o Maurício Lopes, pesquisador da Embrapa Agroenergia. Está aqui no telão. Bom dia, Maurício. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Muito bom estar aqui com vocês e com todos que estão conectados aqui no Terra Viva. A gente que agradece, é sempre bom conversar com vocês, é só conhecimento. Conta um pouco para a gente desse estudo, como é que vocês chegaram nesse número? Bom, Renata, esse estudo ele foi liderado, coordenado pela Associação Brasileira de Bioinovação, e a ideia era tentar antever ou antecipar as possibilidades do Brasil nessa chamada bioeconomia. O que é a bioeconomia? É uma economia baseada em recursos vivos, na biodiversidade, na biomassa. É um conceito de economia que vem para substituir a economia tradicional, que está baseada em recursos fósseis, como o petróleo, que tem trazido tantos problemas de poluição, emissão de gases de efeito estufa e outros problemas. Então, esse estudo procurou antecipar no horizonte de 2050 o que pode acontecer no Brasil no campo da bioeconomia. E nós estudamos diversos cenários e o cenário mais desejável de desenvolvimento pleno da bioeconomia indica, né, que o Brasil pode chegar lá em 2050 com recursos adicionais substanciais na sua indústria, com redução substancial da emissão de gases de efeito estufa. Esse valor de 284 bilhões de dólares anuais seria alcançado com a aplicação plena de políticas e estímulos para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. Maurício, tem vários estudos que eu vejo, vocês projetam sempre 2050. Tem alguma coisa nesse ano? O que acontece? Por que as pesquisas indicam em 2050 emissões de carbono? Por quê? Principalmente em função dos acordos, né, que o Brasil e todos os países têm no âmbito da mudança de clima, né? Existe o Acordo de Paris, onde países definiram metas de descarbonização ou redução da emissão de gases de efeito estufa, e a maioria dessas metas estão postas para alcance no horizonte de 2030 e de 2050. Então, o que se fez foi projetar, né, o que o Brasil deveria fazer para descarbonizar a sua economia nesse horizonte, que é o horizonte colocado pelo Acordo de Paris, para que o mundo não exceda 1,5 graus ou, no máximo, 2 graus centígrados no aumento das temperaturas, o que pode levar a danos muito sérios, né, para a economia, para a sociedade, para a saúde das pessoas. Em geral, é essa a razão porque nós trabalhamos com previsões e com cenários nesse horizonte, o que precisa ser alcançado no horizonte de 2050. Entendi. Então, a bioeconomia seria essencial para a redução de emissões de carbono, né? Absolutamente essencial para ajudar o Brasil e os países a avançar nesse desafio da descarbonização, né? Como reduzir as emissões em indústrias importantes, em setores importantes, como a agricultura, a indústria química, a indústria de materiais. E o Brasil está numa posição, Renata, muito distinta, muito boa, quando a gente considera como vai se fazer essa revolução bioeconômica. O Brasil está com a maior parte do seu território no cinturão tropical do globo, que é o melhor lugar do planeta, por exemplo, para se produzir biomassa. E biomassa será essencial para o desenvolvimento da bioeconomia. Biomassa que possa ser convertida em combustíveis de base renovável, biomassa que possa ser destilada, como a gente destila do petróleo, componentes para as mais variadas indústrias, né? Indústria química, indústria de materiais e também a agricultura. O Brasil está numa posição muito privilegiada por ter uma agricultura tropical baseada em ciência, que tem todas as condições de aderir aos preceitos da bioeconomia. Uma agricultura intensificada, mais sistêmica, que integre lavoura com pecuária, com floresta, permitindo, por exemplo, uma produção carbono neutro, de baixo impacto.
Então, esse estudo indica que o Brasil está numa posição muito privilegiada de poder alcançar, inclusive, a liderança global no desenvolvimento da bioeconomia. Isso também com o rendimento, né? Porque claro que tem a importância do rendimento também. Bioeconomia pode caminhar junto com o rendimento da agricultura, né? Absolutamente, essa é uma premissa básica, né? O que nós queremos é mover a economia na direção de uma utilização dos recursos naturais de forma segura, de forma sustentável, promovendo ao mesmo tempo avanços econômicos, avanços sociais. O que a bioeconomia mostra é que é perfeitamente possível você aliar o desenvolvimento econômico com cuidados com o meio ambiente, cuidados na questão social. Então, é o desenvolvimento do país nessas três dimensões da sustentabilidade, na dimensão econômica, na dimensão social e na dimensão ambiental. Maurício, o estudo mostra as possibilidades, mas na prática, como é que isso pode ser colocado na prática para a gente realmente ter esse resultado em 2050? Como é que vocês trabalham isso em relação ao produtor rural? Olha, Renata, na prática, o Brasil já está na bioeconomia, né? Basicamente, tudo na economia que está sustentado em organismos vivos, por exemplo, a agricultura brasileira, em grande medida, ela já está inserida na bioeconomia. Veja o setor da cana-de-açúcar, né? São verdadeiras biorefinarias. Da cana nós já extraímos o açúcar, o álcool, a bioeletricidade. A cana poderá vir a integrar verdadeiras biorefinarias. Nós poderemos destilar da cana praticamente tudo que se destila do petróleo. Novas espécies da biodiversidade brasileira poderão ser incluídas nos sistemas produtivos. Eu dou o exemplo do açaí. O açaí é uma espécie da nossa biodiversidade que integra hoje cadeias bioeconômicas bilionárias, né? E é uma espécie que há pouco tempo atrás a gente praticamente desconhecia. Existem outras espécies, como a macaúba, muitos devem conhecer essa palmácea, palmeira chamada macaúba, que é disseminada por todo o Brasil. A macaúba pode se tornar praticamente uma nova soja para o Brasil, porque a macaúba ela produz naquele coco óleos extremamente desejáveis, né, pela indústria de energia, de química, de materiais. Então, na prática, Renato, o que a gente vai seguir é fazendo uma agricultura sustentável, mais sistêmica. Por exemplo, esse modelo de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, é a agricultura inserida na bioeconomia. Uma agricultura que está produzindo alimentos carbono neutro. Através do ILPF, já podemos produzir carne carbono neutro, que será um produto altamente demandado na bioeconomia. E podemos gradualmente ir inserindo outros produtos, né, outras soluções da biodiversidade brasileira, para que o Brasil possa avançar, né, na agricultura que produz não só alimento e fibra, mas numa agricultura que ajuda a descarbonizar setores muito importantes da nossa economia. Os setores da energia, da química, dos materiais estão muito pressionados, precisam se afastar do petróleo, vão ter que se aproximar da agricultura e da biomassa. Isso irá abrir, Renata, possibilidades extraordinárias para os nossos produtores. A agricultura brasileira ela vai cada vez mais ser provedora não só de alimento e fibra, mas de biomassa que vai alimentar verdadeiras biorefinarias que vão atender indústrias importantíssimas para o futuro do Brasil e do mundo. Então, as possibilidades são nada menos que extraordinárias e o Brasil, esse estudo mostra, está numa posição muito interessante, desde que saibamos aproveitar essas oportunidades. Precisamos de mais políticas públicas, de recursos, estímulos, e precisamos de um setor industrial que perceba o grande potencial que a bioeconomia oferece para nós, para a nossa sociedade. Isso que eu ia te perguntar agora, o Brasil tem tudo nas mãos, então precisa alguém ceder um pouco também, né? Para a gente conseguir atingir tudo isso. É preciso de políticas. O Brasil, praticamente todos os países, as grandes economias globais já têm políticas, já têm estratégias para a bioeconomia. O Brasil ainda não tem uma estratégia definida para a bioeconomia, precisa definir essa estratégia com urgência, porque em função da nossa riqueza
de recursos naturais, de biodiversidade, de grandes áreas que ainda podem ser utilizadas. Por exemplo, as grandes áreas de pastos degradados no Brasil poderão vir a ser grandes supridores de biomassa para verdadeiras biorefinarias, que vão no futuro substituir as biorefinarias de petróleo. Então, nós vamos destilar da biomassa e a agricultura será parte disso, coisas extremamente valiosas para indústrias extremamente potentes, importantes. Como eu disse, a indústria não só de energia, mas a indústria química, a indústria de materiais, cosméticos, farmacêutica. Então, está se abrindo um mundo para a agricultura, que até agora a gente entendeu como uma provedora principal de alimento e fibra, e no caso do Brasil, de energia. Mas no futuro a agricultura vai prover muito mais para a sociedade. E vai fazer isso melhorando muito a sua imagem, porque vai ajudar a descarbonizar setores que são críticos para o futuro da sociedade. Vamos torcer para essas mudanças. Muitíssimo obrigada pela participação. Adorei, muito simpático, muito claro nas suas ideias. Adorei. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito bem, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.